Olá, olá! Sejam bem-vindos! Começando mais uma edição do Análise dos Fatos, esse noticiário que concentra tudo que importa no meio do dia e traz a análise detalhada sempre com ele, Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol! Que alegria, que honra tê-la de volta. Seja sempre bem-vinda. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, vamos com tudo para mais uma análise dos fatos que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos lá, vamos aos destaques desta quinta-feira, 13 de julho. Ciclone no sul do país com ventos de 140 km por hora deixa um morto e quase 800 mil pessoas sem energia. Em meio à discussão da reforma tributária, o governo estuda reedição de programa de descontos de eletrodomésticos. E ainda o jeitão brasileiro do ChatGPT do Google que chega ao país nesta quinta. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A formação de um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta provocou temporais que causam estragos em cidades de diferentes regiões do estado. A Defesa Civil diz que pelo menos 47 municípios já contabilizam prejuízos. Cerca de 800 mil moradores do estado estavam sem luz até a última atualização. Uma pessoa morreu também no sul do Rio Grande do Sul, no Rio Grande, em decorrência da passagem do ciclone extratropical pelo estado. A vítima, um idoso, estava dentro de casa e acabou sendo atingido pela queda de uma árvore. A informação que foi confirmada já pela Defesa Civil. Todo o território do estado está sob alerta. A rede estadual, assim como prefeituras e universidades, suspenderam as aulas devido à previsão. Além disso, 11 rodovias têm algum tipo de bloqueio. Já em Santa Catarina, a Defesa Civil confirmou nesta quinta que as rajadas de vento provocadas por conta do ciclone chegaram a 146 km por hora em Bom Jardim da Serra. O registro foi feito entre 6 e 7 da manhã. Na cidade, casas foram destelhadas, galhos caíram sobre vias, ninguém se feriu. O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, sinaliza que o ciclone já está se afastando. Não, piorar, nós não vemos o piorar porque o ciclone extratropical está se afastando. E formou-se, teve uma influência maior, pegou 8 estados do Brasil, mas também pegou o Uruguai e o Rio Grande do Sul e o nosso sul do estado, mas agora ele está se afastando, então a influência do vento vai ser um pouco menor, mas esse foi um pico que nós tivemos, Bom Jardim da Serra. Reflexo do ciclone, uma forte ventania atingiu diversos pontos de São Paulo também durante a madrugada. Por volta das 4 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma árvore cair sobre uma guarita no Morumbi, Zona Sul. Um pouco mais tarde, os bombeiros foram chamados após outra árvore cair sobre uma residência em São Lucas. O incidente não deixou feridos e também árvores caíram em Moema e Campo Belo. A forte ventania, que pode chegar a rajadas de até 90 km por hora ao longo do dia, também afeta outros pontos do estado. No litoral, o serviço de balsas entre Bertioga e Guarujá ficou paralisado. Há pelo menos 16 registros de quedas de árvores também na Baixada Santista. Pois é, queda de árvore acaba matando gente. Esse episódio lamentável, evitável, isso que dá mais tristeza, lá no Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, tem de servir pelo menos para que as autoridades públicas de todas as áreas afetadas tenham maior providência no sentido de orientação e desocupação daquelas propriedades que sejam próximas de árvores capazes de fazer esse tipo de dano. A gente vê isso acontecer com frequência em casos de tempestade e agora o Brasil está assistindo algo a que não está muito acostumado, né? A gente vê furacão acontecer em outros países, a gente tem muito temporal, mas com rajadas de vento que não chegam a 140 km por hora como está chegando em razão desse ciclone extratropical. Então é preciso levar muito a sério, porque, enfim, o vento vai derrubando tudo e objetos pesados, pedaços, troncos, galhos, etc., eles podem bater na cabeça das pessoas, podem esmagar e podem gerar danos irreparáveis ou, eventualmente, vítimas fatais. As imagens são muito impressionantes lá do sul. Você tem aí centenas de milhares de pontos sem energia elétrica. Eu vi as imagens, por exemplo, de São Sebastião do Caí,
lá no estado, é um rio que já transbordou, já atingiu ali a chamada cota de inundação, tem um parque que virou praticamente uma lagoa. Então, assim, é uma situação bastante grave que exige todo o cuidado e cada cidadão, evidentemente, tem que ficar atento ao seu entorno, mas as autoridades públicas precisam atuar mais do que nunca. Na Eldorado, análise dos fatos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deve discutir eventual redução de impostos para a linha branca com o presidente Lula em despacho amanhã. Lula afirmou ontem, em cerimônia de reabertura do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que pensa em baixar os impostos dos eletrodomésticos. Lá em 2009, o governo do PT também já havia reduzido o IPI para alguns eletrodomésticos da linha branca. Segundo Haddad, o presidente não havia conversado com ele sobre o tema antes de dar a declaração. Questionado sobre a possibilidade de o governo lançar um novo programa com reduções de impostos para a linha branca, o ministro disse que é preciso encontrar espaço fiscal para a ação. Neste ano, o governo já lançou um programa automotivo que foi ampliado para 1 bilhão e 800 milhões para permitir a compra de carros populares, ônibus e caminhões menos poluentes. Haddad já descartou uma nova ampliação da ação, justificando que não há espaço fiscal. Bom, é bom lembrar que os carros realmente não são populares, né? Essa é uma propaganda que o governo acabou fazendo, mas a gente viu ali que os carros mais baratos estavam saindo por quase 60 mil reais, né? A população de baixa renda não tem acesso. Esse é um programa que facilitou que a classe média, no máximo, mas classe média alta, e as pessoas ricas pudessem comprar carros por um preço mais camarada. Então, assim, um programa pontual. E o próprio ministro da Fazenda está dizendo aí que não há mais espaço fiscal para ampliar esse programa. Agora o Lula acena com uma outra possibilidade, né, que talvez reduza o preço de eletrodomésticos a ponto de uma população ali da camada abaixo da classe média eventualmente consiga, né, já que um eletrodoméstico pode custar menos do que um carro. Agora, é tudo feito nas coxas por uma tentativa de se angariar popularidade por parte do presidente da República, tanto que o seu próprio ministro, aquele que cuida ali do caixa do governo, está dizendo que o Lula não tinha falado com ele antes. Então ele fala essas coisas na entrevista para posar de alguém que está preocupado em baratear os produtos. Só que você tem responsabilidades, você tem despesas obrigatórias, você tem todo um cálculo orçamentário que está sendo feito e debatido, tanto na questão do arcabouço fiscal quanto na questão da reforma tributária, e o Lula fica aventando esse tipo de coisa sem um estudo prévio, sem um planejamento. Então é essa tensão entre um presidente que quer popularidade a todo custo e quer gastar como se não tivesse o dinheiro dos pagadores de impostos, e o ministro da Fazenda que vai atrás fazendo todos os cálculos para ver se é possível fazer puxadinho daqui, remendo dali e atender a essas demandas populistas do seu chefe. Análise dos fatos. Reunião sim, trama para um golpe não, foi o que afirmou a Polícia Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela relatou que em 8 de dezembro se reuniu no Palácio da Alvorada com o senador Marcos Duval e o ex-deputado federal Daniel Silveira, mas negou ter discutido planos de gravar o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer iniciativa fora das 4 linhas da Constituição. O depoimento na condição de testemunha durou cerca de 2 horas e faz parte da investigação da PF sobre declarações de Duval sobre uma trama contra o ministro do Supremo. Após a oitiva, Bolsonaro falou com a imprensa e deu a entender que as questões relacionadas a Duval não devem ser levadas a sério. Ontem, o senador negou o envolvimento com qualquer plano golpista. Olha, de fato, o Marcos Duval, pela sua aparente loucura, por declarações contraditórias o tempo todo, ele acaba fortalecendo esse tipo de alegação do Jair Bolsonaro. Quando a gente vai ver ali a história, a gente tratou disso meses atrás aqui no programa, a gente vê que Jair Bolsonaro foi bastante condescendente, complacente, com essa iniciativa aí do Marcos Duval. É como se ele tivesse falado, sim, pode ser, acho interessante, ouviu, participou da reunião.
Mas o Marcos Duval fala uma coisa para a imprensa, depois fala outra, aí você tem mensagem dele para um lado, depois tem mensagem dele para o outro, etc. Isso acaba facilitando a vida do Jair Bolsonaro. Mas, claro que numa investigação é preciso se ater aos fatos. Qual foi o comportamento do presidente? Porque ele precisa repudiar atos que são ilegais desde a sua raiz, né? A articulação de um ato ilegal, se você é cúmplice dessa articulação, isso pode resultar em alguma medida contra você. O Bolsonaro está usando essa volatilidade, né, para ser muito generoso, do Marcos Duval, para tentar se eximir de responsabilidade. Agora, pode não ter uma responsabilidade penal ao fim da investigação, mas existe uma responsabilidade moral de ter condescendido com gente desse naipe com umas ideias muito malucas. Na Eldorado, análise dos fatos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que nós derrotamos o bolsonarismo em um discurso no Congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, ontem em Brasília. Com a repercussão da declaração, parlamentares aliados do ex-presidente Bolsonaro afirmaram que vão entrar com um pedido de impeachment contra o magistrado. As falas de Barroso foram uma reação a um grupo de estudantes que protestava contra a presença do ministro, chamado de inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, em referência aos votos do magistrado sobre o piso salarial da categoria e o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Barroso foi vaiado. Durante o discurso, o ministro também citou a luta contra a ditadura militar e a defesa da democracia. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas, afirmou que a oposição entrará com impeachment ou com pedido de impeachment sob a justificativa de um magistrado exercer atividade político-partidária. Bom, esse episódio é uma confusão que mostra o circo brasileiro de narrativas simplistas de um lado, tentativa de pertencimento a um grupo de outro e absolutamente promiscuidade de ministros do Supremo Tribunal Federal com universos políticos e ideológicos. Então vamos por partes. O Barroso estava sendo vaiado durante esse discurso lá no Congresso da União Nacional dos Estudantes, porque você tinha um grupo ali, depois alegaram que é um grupo que faz oposição à atual gestão da UNE, mas é um grupo de esquerda que estava atacando o Barroso por causa da sua decisão de suspender, por determinado momento apenas, né, o piso da enfermagem. E também chamavam o Barroso de articulador do golpe contra Dilma Rousseff. Na verdade, Dilma foi alvo de um processo de impeachment. E quem conduziu a sessão no Senado Federal foi Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, indicado pelo próprio Lula. Né, conseguiu salvar os direitos políticos da Dilma num fatiamento completamente absurdo, mas não conseguiu salvá-la do impeachment. E em relação ao piso da enfermagem, até o Barroso foi o adulto na sala, quer dizer, você tinha a aprovação de um projeto de lei no ano eleitoral, os políticos queriam fazer média com esse segmento, só que não calcularam de onde viria o dinheiro. Então o Barroso segurou aquilo ali porque poderia gerar uma tremenda confusão de estados e municípios, não conseguiram arcar com aqueles custos. Depois veio uma liberação da forma de custeio e logo em seguida isso foi aprovado. Então assim, os ataques não têm muita lógica. Até o Barroso no processo de impeachment chegou a suspender, anular uma sessão, ele deixou de ler um trecho do regimento, eu critiquei muito ele na época. Então assim, não faz nem sentido essa crítica aí do campo da esquerda nesses dois pontos em relação ao Barroso. Só que como estavam tentando impedi-lo de falar, ele estava defendendo que numa democracia todos devem ter a liberdade de falar. Então, assim, até aí, o Barroso, em termos do discurso, tá? Depois eu vou chegar em termos da participação dele no evento, mas ele estava defendendo aquilo que era certo. Quer dizer, a possibilidade de que as pessoas falem e que as outras ouçam, né, permitam que elas falem em vez de censurarem. Aí ele começa a dizer que aquele comportamento daquele pessoal ali de esquerda é um comportamento bolsonarista. E aí ele culmina esse discurso
dizendo que nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Aí o Barroso perde completamente a razão e ele faz um descalabro, né? É uma barbaridade que um ministro do Supremo Tribunal Federal use esse pronome possessivo, esse pronome, o nós, né, para dizer que derrotamos o bolsonarismo. Aí você fala assim, mas ele está atuando, então, portanto, do ponto de vista eleitoral, ele está atuando do ponto de vista político, ideológico, não é função dele. A função dele é voto e decisão no Supremo Tribunal Federal, quando provocado, de acordo com aquilo que a Constituição prevê para a atuação da Corte. E aí dá margem, evidentemente, a esse tipo de ação, porque você tem lá, no artigo 39 da Lei número 1079, de 10 de abril de 1950, os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, está lá no item 3, exercer atividade político-partidária. Claro que parlamentares bolsonaristas vão fazer esse tipo de iniciativa. Agora, não tende a ir adiante? Não, porque é um discurso, uma retórica. Na correspondência prática, vai ser difícil você encontrar uma atitude linkada a isso, né? O Barroso foi presidente do TSE, de fato ele defendeu o sistema eletrônico, mas ele nem sequer era o presidente durante a disputa eleitoral. E em decisões, por exemplo, envolvendo o combate à corrupção, o Barroso é mais rigoroso até do que essa turma aí do bolsonarismo, né? O Barroso votou a favor da prisão em segunda instância, que teria mantido, portanto, Lula na cadeia. O Barroso votou contra a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Então, assim, para que ele faz isso? É claro que você tem ali uma tentativa dele de ser aceito pelo movimento estudantil, do qual ele fez parte. Lá na década de 1970, o Barroso fez, quando entrou para a faculdade, 1976, movimento estudantil, participou da esquerda democrática. Então ele tem, sim, um histórico esquerdista que é confessado por ele, inclusive em entrevistas. Aliás, defende outras posições também, como legalização das drogas, do aborto, com determinadas nuances, mas que remetem o Barroso a esse campo da esquerda. E quando ele se coloca junto para ser aceito ali, olha, eu sou do lado de vocês, ele acaba soltando uma pérola como essa, absolutamente absurda. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. E seguimos por aqui com a Análise dos Fatos para falar sobre o torcedor acusado de atirar uma garrafa que matou a Gabriela Anelli, uma torcedora do Palmeiras, deixa a cadeia e teme pela sua vida. Ricardo Magatti conta mais. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe, ouvintes da Rádio Eldorado. Saiu ontem da cadeia o Leonardo Felipe Xavier Santiago, que é o torcedor do Flamengo acusado de atirar a garrafa cujos estilhaços mataram a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli. Santiago deixou a cadeia assustado e sem dar entrevistas. Como ele não queria ser fotografado, ele colocou uma blusa no rosto, deitou no banco de trás do carro e só os advogados dele falaram. Um dos advogados dele saiu exclamando que a justiça foi feita. Segundo a defesa dele, o Santiago está aliviado com a decisão da justiça de mandar soltá-lo depois de 3 dias na cadeia, mas ele está muito assustado, transtornado e teme pela sua vida aqui fora. O flamenguista já voltou para o Rio, de onde ele é. Ele é um ex-integrante da Flamanguaça, que é uma torcida organizada do Flamengo. Não tinha passagem pela polícia e agora vai responder o processo em liberdade. Ele tinha sido indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. A mesma juíza que determinou a soltura de Santiago também determinou que o caso passe agora a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e não mais pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, a DRAD. Esse caso estava sendo tocado pelo delegado César Saad, mas ele foi muito criticado pela juíza e também pelo Ministério Público. Eles disseram que o Saad foi muito apressado, assodado na prisão do flamenguista, e agora eles querem a transferência do inquérito. Criticaram o delegado porque ele havia dito que o flamenguista confessou em conversa informal com os policiais que havia tirado a garrafa cujos estilhaços atingiram o pescoço da torcedora do Palmeiras. Mas no inquérito oficial, no interrogatório, na delegacia, não consta essa confissão. O flamenguista disse que atirou pedras de gelo e não a garrafa.
Pois é, chamei atenção para todos esses detalhes aqui no Análise dos Fatos ontem, quando a gente só tinha o pedido do Ministério Público já dando um puxão de orelha, foi a expressão que eu usei, no delegado. A juíza Marcela Raia de Santana, da 5ª Vara do Júri de São Paulo, acolheu, portanto, essa solicitação e também praticamente reforçou esse puxão de orelha no delegado, que disse que esse Leonardo Felipe tinha confessado que tinha tirado uma garrafa, só que isso não aconteceu. Portanto, já se teve acesso aos autos para verificar que ele não admitiu ter jogado uma garrafa. Ele teria dito que jogou pedras de gelo. Claro que é um comportamento reprovável, imoral e que pode machucar outras pessoas, mas tem um outro suspeito de ter jogado uma garrafa. E aí, repito, é diferente de casos de corrupção, lavagem de dinheiro, se faz manobra jurídica para aliviar e fingir que não aconteceu. O que aconteceu é que não se sabe ainda quem foi que jogou a garrafa que matou a Gabriela. Então, você não pode manter preso uma pessoa, a menos que tenha cometido outros crimes, sem ter a certeza de que realmente ela é autora desse homicídio, de que ela arremessou um objeto pesado colocando ali o dolo eventual, né? Então é preciso que haja esse tipo de compreensão e vamos torcer para que não haja vandalismo, e sim investigação para que venha à tona quem foi o verdadeiro homicida e que esse seja punido com devido chá de cadeia. Na Eldorado, Análise dos Fatos. Sobre ChatGPT, uma versão que o Google lança aqui no Brasil. O Bruno Romani conta mais. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Nesta quinta-feira, depois de 5 meses de espera, o Bard, o ChatGPT do Google, chegou ao Brasil. Isso mesmo, o chatbot inteligente do Google, que foi lançado para concorrer com a sensação da internet este ano, finalmente fez a sua estreia em português do Brasil. Junto com a chegada ao Brasil, ele também estreou em 27 países e 40 idiomas. Para chegar aqui, ele conseguiu passar por um treinamento durante 3 meses com especialistas, legisladores, para que ele aprendesse um pouco mais, não apenas do português brasileiro, mas também do contexto das nossas respostas. É uma coisa muito bacana. Junto com o lançamento, a chegada ao Brasil, do Bard, a ferramenta chegou com 6 novos recursos que não estavam anteriormente funcionando na plataforma. Ele, por exemplo, permite que você fixe uma das conversas que você mantém com o chatbot. Ele também permite que você compartilhe as respostas em redes sociais. Outros 2 recursos, esses ainda disponíveis apenas em inglês, que também chegaram nesta quinta-feira, permitem, por exemplo, que você carregue uma foto no Bard e ele descreva a foto, ou que ele também legende a foto. É algo que na comunidade científica se chama multimodalidade. Com a chegada, claro, do Bard ao Brasil, a corrida pela inteligência artificial esquenta de vez. A gente tem 2 nomes de peso, a OpenAI com o ChatGPT e o Google com o Bard. Quem será que ganha nessa disputa, hein? As empresas estão disputando, assim como agora a empresa responsável ali pelo Instagram criou o Threads, né, que compete com o Twitter. Então você tem várias tecnologias que são desenvolvidas e aí as empresas vão oferecendo as suas ferramentas ao mercado. Claro que há muitas preocupações. Inclusive, queria chamar a atenção para que é uma das críticas feitas a essa indústria de inteligência artificial, que é a questão de quais informações ou bancos de dados são usados para treinar esses sistemas, de onde vem aquela informação que é oferecida como resposta, porque isso envolve também direito autoral, etc. E aí há a alegação de que está num momento experimental, de que não tem esse nível de detalhe ainda. Quer dizer, vai ter muita discussão ainda a respeito desse tipo de recurso. Seguimos acompanhando também daqui. Esse foi o Análise dos Fatos desta quinta, com produção, edição e coordenação de Adriele Farias. E trabalhos técnicos, Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. E só um reparo que o Barroso falou nós, né, e não nosso, né? Eu estava lidando ali como se ele tivesse falado o nosso, e aí falei pronome possessivo, mas é o nós, o pronome pessoal reto. Fica registrado aqui esse ponto da língua portuguesa, já que estávamos falando dela. Carol, bem-vinda, beijo, Obrigada. Valeu, melhores ouvintes, até amanhã, tchau. Até amanhã.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.